Olá, amado irmão, amada irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo e a graça, a unção do Espírito Santo, paz e bem. Espero que você esteja bem, sua família esteja com saúde. Vamos meditar a santíssima, a belíssima palavra de Deus na primeira carta de São João, no capítulo 2 e no versículo 9 ao 11, que diz assim: Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. O que ama o seu irmão permanece na luz e não corre perigo de tropeçar, mas o que odeia o seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas e não sabe onde vai, porque as trevas ofuscaram os seus olhos. Vamos lá. E aqui eu já peço a você, se você não está inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like ao término dessa reflexão, desta meditação, deixe também um comentário, compartilhe para seus amigos, pois quando você faz isso, a própria plataforma impulsiona esse vídeo, esse áudio, vai chegar a muitos corações necessitados de escutar essa santa palavra, pois aquele que colabora com a evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. São José Maria Escrivá. Faça isso. E na continuação, onde temos por subtítulo o mandamento antigo e novo, São João vai dizer: aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. Veja, meu irmão, que contradição. E você deve conhecer muitas pessoas que diz que ama a Deus, que diz: não, eu tenho fé, não, eu acredito em Cristo, eu sou cristão, eu estou na igreja, eu estou rezando, eu estou fazendo isso e aquilo outro, mas traz dentro do coração tanta mágoa, ressentimento, raiva, ira dos irmãos. Muitas vezes dentro da igreja parece mais ringue de boxe do que mesmo um lugar onde a presença de Cristo é transformadora. Então aquele que diz que está na luz, mas odeia seu irmão, ainda está nas trevas. Veja que nós não podemos nos contradizer. Ou nós somos cristãos de verdade, ou não somos. Ou nós dizemos estar na luz e permanecer na luz, pois no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, vai dizer isso: vós sois sal da terra e luz no mundo. Ora, nós temos que brilhar como luzeiros neste mundo, diz também o apóstolo São Paulo. Então o nosso testemunho de vida, ele vale muito mais do que as palavras. Ora, se você diz estar em Deus, mas odeia seu irmão, carrega mágoa, ressentimento, rancor, coisas mal resolvidas entre as pessoas, entre os irmãos, então você ainda anda nas trevas. É bíblico, é a palavra de Deus que está nos ensinando isso. Então saiamos desta contradição. E no versículo 10 ele vai dizer: o que ama o seu irmão permanece na luz e não corre perigo de tropeçar. Então qual é o mandamento da lei de Deus? É o amor. O que ama o irmão permanece na luz e não corre perigo de tropeçar. Então nós devemos amar uns aos outros. Nós devemos, enquanto depender de nós, procurar viver em harmonia com todas as pessoas. No que depender de nós, vamos ser facilitadores da convivência familiar, no trabalho, na igreja, no grupo de oração, na rua, na nossa vizinhança. Vamos ser facilitadores da convivência sadia entre as pessoas. Não seja essa pessoa aborrecida. Então este é o mandamento de Jesus: amar a Deus e amar o irmão, para que estejamos realmente na luz e não correr perigo de tropeçar, pois aquele que diz que está na luz, mas vive uma duplicidade de vida, de comportamento, tropeça e cai. Você se torna uma pessoa desacreditada no meio dos irmãos, no meio das pessoas. Santo Agostinho vai dizer isso, que as palavras podem até convencer, mas é o testemunho que arrasta. Então, meu irmão, minha irmã, reveja a sua vida, reveja o seu comportamento, faça uma análise de como você tem vivido em sociedade, em casa, no trabalho, na igreja, no grupo de oração, e nesta reflexão e nesse exame de consciência, veja quais são os seus desafetos. Dê realmente testemunho de vida, não somente com as palavras, mas que você tenha um testemunho de vida, pois Santo Antônio de Pádua também vai dizer isso, que a pessoa que vive santamente, ela vive pela via da palavra e pela via da boa vida, ou seja, do testemunho de vida. E no versículo 11 ele vai dizer: mas o que odeia seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas e não sabe onde vai, porque as trevas ofuscaram seus olhos. Então, amado irmão, amada irmã, é muito clara a palavra de Deus quando João vai dizer: as trevas ofuscam os nossos olhos. A raiva, a ira, o ressentimento atrapalha a visão espiritual. Por mais que você tenha vida de oração, mais você se contradiz na convivência com os irmãos, Deus não age à revelia. Deus não age no coração que está fechado ao amor aos irmãos. É uma via de mão dupla, é amar a Deus e amar os irmãos. E Jesus, no Evangelho de São Mateus, no capítulo
capítulo 5, ele vai dizer isso. Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, assim vos tornarei filhos do Pai que está nos céus. Pois ele faz nascer o sol sobre os maus e faz cair a chuva sobre os bons e os maus, os justos e os injustos. Se amais somente aquele que vos ama, que recompensa tereis? Eu costumo dizer que ser cristão, que ser católico não é para qualquer um, pois observar os mandamentos da lei de Deus, seguir a observância daquilo que o próprio Cristo nos ensinou para praticarmos, é necessário que aconteça uma violência interior dentro de nós. E essa violência interior significa lutarmos contra nós mesmos, contra os nossos pensamentos, contra os nossos sentimentos. É necessário dobrar-se diante de Deus e pedir a Ele a graça da simplicidade e da humildade, da aceitação do irmão, para assim podermos realmente tirar essa escama que há nos nossos olhos, do desamor, do desafeto, para voltarmos para a luz. Então eu convido você, meu irmão, minha irmã, recolha-se no seu lugar. E nesse recolhimento, faça o seu exame de consciência. Quem são os meus desafetos? Quais são as pessoas que eu não consigo nem olhar na cara? Aquela pessoa que quando eu vejo ela me incomoda. Aquela pessoa que venho na rua e vejo ela de longe, eu passo pro outro lado. Aquela pessoa que eu procuro evitá-la. Quais são os seus desafetos? Você que diz que está na igreja, que está no grupo de oração, que está ali praticando a vida de oração, mas traz em si essas coisas, meu irmão, minha irmã, que vergonha. Peça a Deus a graça da simplicidade e da humildade. Pois já ensinava o Frei Damião, eis o segredo da santidade: simplicidade e humildade. Ter humildade para aceitar, para conviver com o irmão, reprovando as ações pecaminosas, mas nunca deixar de amar. Peça a Deus essa graça de você amar e perdoar. Aqui está a via também do perdão, meu irmão, minha irmã. Peça a Deus a graça do perdão, de poder perdoar aquela pessoa que você vive em desarmonia. E diga comigo: Senhor Jesus, pelo poder desta palavra que me instrui a caminhar na luz e não nas trevas, pois as trevas ofuscam os meus olhos, Jesus, o meu caminhar. Dá-me a graça de resolver os meus conflitos interiores e também exteriores com os irmãos. Dá-me a graça de viver bem a via da boa palavra e a via da boa vida. Dá-me a graça, Senhor, de dobrar o meu orgulho, a minha vaidade, a minha prepotência, a minha autossuficiência, sair das trevas e voltar a caminhar na luz. Continue a sua oração, Deus lhe abençoe e até amanhã.